Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast pós-rodada. A gente vai falar aqui dos jogos de domingo da semana 6 da NFL, o podcast Cara dos Esportes, que é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte meu trabalho, vai lá no link da descrição e veja como você pode contribuir mensalmente para ajudar a manter o podcast no ar e ter acesso a outros benefícios. Aqui comigo hoje o Matheus, que você conhece lá como coordenador defensivo no Twitter, sempre com as threads bem informativas. Mas hoje eu não vou dar nem tempo de. Eu já vou mandar um alô para ele, já perguntando sobre um dos jogos que a gente vai falar. A gente vai começar pelos jogos do primeiro horário. E vamos começar pelo grande jogo do domingo, que foi a vitória do Tennessee Titans para cima do Houston Texans pelo placar de 42-36. Os Titans saíram na frente, os Texans voltaram no jogo, mas no final os Titans conseguiram levar para a prorrogação e venceram no overtime. Grande atuação do Ryan Tannehill, grande atuação do Derrick Henry. Matheus, primeiramente, boa noite. Segundamente, um grande jogo de futebol americano entre Titans e Texans, né? Boa noite, Gabriel. É sempre um prazer vir aqui para o podcast participar. E esse time do Titans é muito engraçado, porque terminou 2019, todo mundo falava que ia ter uma regressão, porque running back, quando tem uma temporada muito boa, como o Derrick Henry teve, sempre vai regredir, e quarterback, quando tem uma temporada muito fora da curva, como o Ryan Tannehill teve, também vai regredir. E a gente viu um Derrick Henry que regrediu, ele não é o mesmo, até porque as defesas se prepararam mais, mas o Ryan Tannehill está jogando muito, tá colocando o ataque nas costas e tá fazendo esse ataque fluir. E ele é o diferencial do Titans. Um time desses, que é um time que vai para os playoffs, que pode conseguir uma boa seed, e um Titans que não vai para os playoffs, um Titans que perde. Porque eu sinceramente acho que o Ryan Tannehill, ele foi o cara que deu o clique nesse time do Titans. Com Porque ele certeza. já tinha o Derrick Henry antes, e quando trocou o quarterback, acho que foi naquele jogo contra o Chiefs em 2019, né? Eu, Eu eu não não lembro lembro, qual foi, eu não lembro qual o jogo foi o jogo. exato, mas foi assim. Eu, O eu lembro, Derrick eu Henry acho que deu um foi. grande salto também quando o Ryan Tannehill entrou no time. É muito mais o Tannehill Então. faz o Henry jogar do que vice-versa. Porque aí o Tannehill consegue aproveitar mais o fundo do campo, consegue aproveitar mais o meio do campo, consegue espalhar mais a bola, e aí a defesa não consegue colocar 8 homens no box, 7 homens no box para parar o Derrick Henry, e consequentemente o jogo corrido vai melhorar. E esse ataque do Titans, ele é muito redondinho, os recebedores são bons, o A.J. Brown tá jogando muito bem, o Tannehill tá jogando muito bem. O Derrick Henry, ele, por mais que não seja uma boa arma no jogo aéreo, ele consegue ser muito eficiente no jogo corrido. E assim, ele vai conseguir umas big plays, tipo aquele touchdown de não sei quantas jardas contra 94 o jardas. Texas, 94 jardas. Ele é o quinto running back na história da NFL a ter pelo menos dois touchdowns de 90 jardas na carreira. É muito absurdo. É. E aí é um ataque que consegue fluir muito bem e que comete poucos erros e aproveita os erros do adversário. Enquanto o Texans é um time que melhorou muito, a gente viu uma melhora depois que o Bill O'Brien saiu. Conseguiu um jogo muito melhor, o Deshaun Watson jogando muito melhor, mas eu ainda acho que falta um wide receiver 1 nesse ataque, sabe? E falta um cara que seja o cara do Deshaun Watson para ele lançar a bola nesse cara, seja um tight end, um wide receiver, ou sei lá, um running back. Precisa ter um cara que vai ser confiável para o Deshaun Watson não precisar ficar sambando no pocket e indo de um lado para o outro e tomando umas decisões meio precipitadas. Porque eu acho que É. esse é o problema dele. Ele é um quarterback excelente, ele lança excelente em movimento, mas ele tem esse problema porque não tem um recebedor muito confiável, assim. Realmente, parece que é um time que tá jogando sem um peso, né? Que era o Bill O'Brien. E jogou muito bem. Mas a diferença de talento nesses dois elencos a gente sentiu nesse jogo, né? E o Deshaun Watson, como você falou, um grande quarterback, mas ele tá sentindo a falta do DeAndre Hopkins, ele segura. A gente achou que poderia ser que ele não segurasse tanto a bola, é, sempre esperando o DeAndre Hopkins, e poderia melhorar um pouco nesse aspecto, mas por enquanto não. Mas o time foi muito mais agressivo do que vinha sendo com o Bill O'Brien, isso é um ponto positivo. É um time que, por exemplo, fez o touchdown e tentou a conversão de 2 pontos para elevar a vantagem para 9 pontos, que teria matado o jogo. Uma decisão ótima. Acabou não dando certo, mas uma decisão ótima. E obrigou o Titans a trabalhar para voltar nesse jogo, né? Os Titans chegaram a estar liderando, deixa eu ver aqui. Eles chegaram a estar liderando por 21-10. E os Texans continuaram lutando, obrigaram o Titans a voltar a jogar. O Titans tentou sentar um pouco ali em cima da bola.
essa questão da regressão que a gente falava sobre o Ryan Tannehill é natural, matemático, não apenas do futebol americano, no mundo. Quando uma pessoa ela dá um salto tão grande num ano só, você acredita que ela vai ter uma regressão, não necessariamente ao nível anterior, né, diante desse salto, mas pelo menos dividir ali a diferença. E não é o que aconteceu com o Ryan Tannehill. Ele tá jogando tão bem quanto ele vinha jogando no ano Sim, com passado. certeza. Méritos pro Arthur Smith, que vai ser head coach no ano que vem. O Arthur Smith, coordenador ofensivo no Tennessee Titans, ele vai ser head coach no ano que vem. A gente só não Cara, sabe. essa comissão técnica do Titans é muito boa, isso precisa ser dito. Porque o McVrabel é muito bom, ele é uma boa mente defensiva. Essa defesa tá jogando muito bem, considerando todo o contexto de que as defesas não estão jogando bem essa temporada, é muito inconsistente. Mas a defesa do Titans está jogando bem e o ataque também está jogando muito bem. É um ataque e uma defesa que são muito eficientes, tipo, não fazem coisas muito absurdas. Tipo, a gente vê, sei lá, um ataque do Packers fazendo, um Seahawks fazendo, mas faz o que se pretende a fazer, faz muito bem, faz de forma muito eficiente. Eu acho isso muito É, importante. eu já não sou tão fã assim do Mike Vrabel, mas ele vem fazendo um bom trabalho mesmo. Mas eu acho que a verdadeira superestrela ali naquela comissão técnica é o Arthur Smith. E o Ryan Tannehill não regrediu. O Ryan Tannehill continua mesmo altíssimo nível. E ele, como o Matheus bem falou, né? Ele é o cara desse ataque. Ele vem sendo um dos melhores quarterbacks da NFL. E a gente viu o efeito do retorno do A.J. Brown, né, nesse jogo, porque até que essa paralisação acabou sendo boa pro Titans, né? Porque o A.J. Brown, antes da paralisação pelo Covid, ele estava lesionado, né? E ele voltou agora, tá mais próximo de 100%, não sei se ele tá 100% ainda. Os números deles nem foram tão impressionantes assim, 5 para 56 e 2 touchdowns, mas os 2 touchdowns foram boas recepções. E aí vocês estão vendo que o Matheus recebeu um WhatsApp. É, ele, ele muda esse ataque mesmo, um grande wide receiver. E os Tennessee É. Titans, para mim, o melhor time da AFC Sul. E vai ter, como o Matheus bem falou, vai brigar por uma seed alta aí na AFC, que não tá tão forte quanto a gente esperava. Mas enfim, vamos acelerando aqui, a gente tem que passar por todos os jogos. Vamos seguir agora para Bengals e Colts. A gente tem que falar de que sobre a Atlanta falconizada que o Cincinnati Bengals deu nesse jogo. Chegou a estar liderando por 21-0 ou 24-0? Agora eu tô em dúvida. Deixa eu olhar aqui. Play by play. 21-0 chegou a estar esse jogo. E os Colts viraram. A gente tem eu tenho muitas críticas ao Philip Rivers. Eu não acredito mais que ele possa jogar em alto nível. Mas em casa, contra uma defesa fraquíssima como a dos Bengals e um ambiente controlado no Lucas Oil Stadium fechado, ele ainda consegue produzir, né? Ele teve bons números, 29 de 44 passes, 371 jardas, 3 touchdowns e a defesa forçou alguns turnovers para cima do Joe Burrow, lançou uma interceptação, se eu não me engano teve fumble também, mas não foi do Joe Burrow, mas enfim, os Colts venceram, mas eu acredito que é muito mais demérito. Sim, o ataque jogou bem melhor do que vinha jogando, e isso é importante, isso por si só já importa, não dá para tirar os méritos pela péssima atuação da defesa dos Bengals, mas o time do Cincinnati Bengals tem problemas sérios. O time do Cincinnati Bengals, eles têm o Joe Burrow, que é um quarterback muito promissor, e não tem mais nada. Tem alguns bons wide receivers, mas não tem mais nada. Então eu não sei, Matheus, eu não. Claro, uma vitória é uma vitória, vale do mesmo jeito, mas eu não ainda sairia comemorando se eu sou torcedor dos Colts, se o objetivo é algo mais. Eu acho que uma vitória contra esse time do Cincinnati Bengals não é muito mérito. Eu acho que o Philip Rivers veio para somar, mas não tanto quanto a gente esperava. Eu já não tinha muita confiança nele, porque, enfim, a idade, você não pode exigir que um quarterback mais velho assim vai mudar tanto seu time assim. Mas estavam colocando muita expectativa nele, e ele vem para ser um cara para gerenciar mais o jogo, assim, mas ele não vai ser um cara espetacular, ele não vai ser o cara desse ataque. E isso é um problema porque o coach está dependendo muito de jogo corrido. Só que é um ataque que tem um corpo de wide receivers muito bom, que tem recebedores muito bons, não só no corpo de wide receivers, mas no running backs, o Jonathan Taylor recebe muito bem. Tem Tyrants que recebem muito bem também.
E eu acho que esse ataque é subaproveitado, sabe? Eu acho que por conta Mas é da falta. mesmo, é mesmo, porque você olha mesmo, o T.Y. Hilton vem fazendo uma temporada muito ruim. Aliás, foi o wide receivers decadente ball, né? O T.Y. Hilton de um É, lado e o A.J. Green do outro. Mas 5 alvos, uma recepção, 11 jardas. Eu, eu não sei se eu sou um corpo bom de wide receiver. Eu acho que o Flip Rivers tá jogando mal. Eu não confio no Flip Rivers assim como você. Mas eu não acho que é um corpo de skill. Eu acho que é uma linha ofensiva espetacular. Mas skill positions eu não. Eu discordo. eu acho que é melhor do que a gente considera. Eu gosto muito do T.Y. Hilton. Eu acho que tá faltando mais uma conexão entre ele e o Rivers, e isso você só cria com o tempo. E como é um ataque muito voltado para o jogo corrido, você não exercita isso muito bem. É o caso de outros quarterbacks que entraram no time nessa temporada, no caso nessa off-season, e agora estou tendo um problema em adaptação. Mas eu acho que é um time promissor, porque já nesse a gente já falou sobre isso nesse contexto de defesa jogando mal, de defesas inconsistentes. É uma defesa que está jogando muito bem, tem bons nomes e principalmente no front, e consegue ser muito promissora, porque assim é um time que não é só para esse ano. O coach está, eu não sei até quando o Rivers vai ficar lá, mas enfim, é um time para se pensar no futuro, porque tem boas peças para que você mantenha. Enquanto o Bengals é exatamente o oposto, é um time que precisa ser construído do zero. Só tem o Joe Burrow, como tu falou, o AJ Green, ele tá querendo sair do time, rolou boato de que ele tá querendo ser trocado. Tem aquele vídeo dele no jogo, dele falando com o cara da staff, e o pessoal falando que ele tava dizendo que queria ser trocado e tal. Enfim, é realmente um time que só tem o Joe Burrow. Enquanto no coach você tem um time até razoavelmente montado. Falta só realmente um talento nessa posição de quarterback. Mas eu acho que o Rivers está sendo eficiente, está jogando menos do que eu acharia que ele ia jogar, mas está sendo eficiente. Acho que pelo menos ele está sendo melhor do que o Brissett. Não acho que o Brissett, por exemplo, conseguiria essa virada nesse jogo. Mas assim, É, o que eu vi na semana passada, eu já tava meio que pedindo o Brissett, né? Não sério, mas eu acho que já era hora de pensar. Mas ele ganha alguma. Ganha algum sossego ali, né? O Flip sim, Rivers. Eu acho que sim. depois do jogo de hoje, eu acho que ele pode respirar um pouco. Ele jogou bem, né? Não tem. Jogou Como eu falei, bem. a defesa dos Bengals não é boa, mas ele fez o que você faz contra uma defesa que não é boa. Marca 31 pontos, né? E o time cometeu muitos erros, principalmente no começo do jogo, mas conseguiu sair com a vitória. Vamos passar agora para Atlanta Falcons e Minnesota Vikings. Os Falcons venceram por 40-23. Esse jogo chegou a estar 36 em determinado momento, Matheus. E eu já estava pensando assim, como que viria essa virada? Já estava olhando cotação para postar no Vikings, já estava sem, vendo como é sem que. o Dan Quinn não vem a virada, não E, vem e a tanta a coisa. gente viu que o problema era o Dan Quinn, né? Porque sem Dan Quinn, sem virada, mas é um time. Eu acho que quando você tira o head coach, eu vi alguns ex-jogadores falando sobre isso, cria uma motivação ali, os jogadores sabem que vão ter mudanças na off-season, sabem que precisam dar aquele gás a mais ali para se provar, principalmente os caras que não são tão garantidos assim no elenco. E eu não acho que isso é duradouro, mas pelo menos por um jogo a gente viu que esse salto é real. Os Falcons fizeram sua melhor partida em muito tempo. Muito tempo. E assim, o Falcons é o ataque subvalorizado da NFL. Porque é um ataque muito lento. É o ataque que, é até um meme isso, que é o ataque das piques de primeiro round, né? Sim. Que todo mundo ali é pique de primeiro round e tem muito talento lá. E é um ataque subvalorizado e subutilizado também. Eu acho que falta um uso melhor dessas armas que são muito boas. O Matt Ryan, o Julio Jones. O Julio Jones foi até usado melhor nesse jogo, mas eu acho que falta muito isso no Falcons. E assim, foi muito mérito do ataque. O Falcons fez o que teve que fazer, mas o Kirk Cousins jogou muito mal, velho. Ele ganhou o título de quarterback ruim da semana. Uhum. E foram 3 interceptações só no primeiro quarto. E assim, isso é uma coisa que eu não esperava dele, sinceramente. Eu achei que ele estava tendo problemas. Eu Nem achei era não, jogo de prime ele time, né? de fato, tipo, era um jogo normal e ele teve esse problema todo. E assim, é um cara que ele de fato tá jogando mal. A gente tem que parar de falar que é culpa da OL, ou que é culpa do ataque, ou que é culpa da defesa. Quando é o quarterback tomando decisões ruins, ou lançando onde não deveria lançar, isso é culpa do quarterback. Sim. Eu acho que a OL do Vikings está tendo problemas, a defesa teve desfalques, isso é problema. Isso dificulta, obviamente, o trabalho do ataque, mas o Kirk Cousins está jogando mal
não tenho o que fazer em relação a isso. Eu acho que a posição de quarterback tem uma coisa, é uma coisa a ser pensada no Minnesota Vikings. Mas assim, eu tô feliz com esse jogo por conta do Falcons, que é um time que não merecia estar 0-4, tá 0-5, aliás. Isso não fazia muito sentido para mim, porque era um ataque que produzia muito, só que era uma defesa que entregava. Aí o ataque também não conseguia produzir ali no final do jogo. E faltava só essa chavinha de utilizar bem as armas que já tem, principalmente o Matt Ryan. O Julio E, Jones milagrosamente tendo o melhor jogo dele do ano depois que o Dan Quinn sai, vamos ser bem sinceros, é um pouco suspeito, né? Não, total. Eu acho que o Julio Jones era o cara mais prejudicado assim, desse ataque, é, porque ele, em situações que ele é realmente bom, porque o Julio Jones é um cara grande, forte, com as mãos boas e muito dominante. Ele é o wide receiver ideal, assim. Só que o Falcons usava ele como essa ferramenta de isca para abrir para conceitos para outros recebedores. E aí o Julio Jones fazia rota para atrair marcação no fundo, ou fazia rota ali pelo meio, fazia essa isca. E ele não era usado como ele tem que ser usado, que é assim, você pega o Julio Jones, você coloca com, sei lá, o melhor cornerback do time adversário, coloca ele na ponta e deixa. Você olha para ele em algum momento, ele vai estar livre em algum momento, ou então ele vai conseguir pegar a bola de alguma forma. verdade. Eu acho que isso faltava, esse uso faltava do Julio Jones. Ele já é um cara que tá no fim da carreira, então assim, tem que aproveitar logo. Sobre esse jogo especificamente, né? Acho que tanto ele quanto o Matt Ryan jogaram muito bem, né? E é difícil até avaliar, né? Quanto o Kirk Cousins lança tantas interceptações assim, e um cara que tá no nono ano dele na NFL, ele não pode. As interceptações que ele lançou, não pode, né? Três e tão próximas assim dentro do jogo, e aí já obrigou a equipe a abandonar totalmente o jogo terrestre, que é algo que o Mike Zimmer gosta muito de utilizar, né? O jogo E é terrestre. uma característica boa do ataque do Vikings. Antes desse jogo, eles estavam, os dois running backs, o Dalvin Cook e o Anthony Madison, eles estavam com média de 5 jardas, no mínimo 5 jardas por tentativa de corrida É, na temporada inteira. Assim, isso é uma marca excelente e a linha ofensiva do Vikings era excelente bloqueando. Então, esse jogo, quando o quarterback faz besteira desse tipo, que tem que correr atrás do placar, você perde a melhor característica do seu ataque. um jogo que saiu muito rápido do controle, né? Então acabou que teve uma dose bem grande aí de garbage time nessa partida. Vamos passar agora para Denver Broncos e New England Patriots. Desculpa, Matheus, temos que falar sobre todos os jogos. O Denver Broncos, surpreendentemente, acho que é uma das grandes zebras dessa temporada até agora da NFL, com o Drew Lock venceu pelo placar de 18-12. O Drew Lock se tornou o quarterback mais jovem a vencer uma partida no Gillette Stadium, um jogo que os times trocaram intermináveis field goals, até que no final teve um touchdown, né, do Cam Newton, se eu não me engano, mas não veio a conversão dos pontos, foi isso, né? Teve um touchdown que não foi conversão de 2 pontos, isso mesmo. Mas o Denver Broncos, assim, não brilhou no ataque, mas é algo que eu até tuitei ao longo do domingo, né? A gente precisa dar mais créditos ao Vic Fangio como mente defensiva. Tirando o Bill Belichick, por mais que ele tenha derrotado o Bill Belichick nesse domingo, o Bill Belichick é provavelmente a melhor mente defensiva da história da NFL. Tirando o Bill Belichick, o Vic Fangio provavelmente é o treinador que melhor monta as suas defesas. É uma defesa que perdeu talento na secundária, perdeu o Von Miller por lesão, e a defesa continua jogando bem e jogou muito bem. O ataque dos Patriots tem problema? Tem. O ataque dos Patriots treinou pouco nesses últimos 10 dias? Treinou. Mas essa defesa dos Broncos veio muito bem preparada e fez uma ótima atuação. É um time competitivo, mesmo com os problemas no ataque. E se conseguir que o Drew Lock ele não atrapalhe, se ele conseguir acionar bem as armas, o Jerry Jeudy, o Tim Patrick, o Jerry Jeudy foi muito bem marcado pelo Stephon Gilmore no domingo, mas se eles conseguirem fazer o básico no ataque e a defesa colocar em campo planos de jogo tão bons como o que colocou nesse domingo, esse time do Denver Broncos pode brigar por uma vaga de wild card. Não acho que vai brigar por vitória ou vai chegar perto dos Chiefs na divisão, mas é um time que pode ser competitivo. Não é um time, não é como eles estavam no começo da temporada, que pareciam que eram um dos piores times da NFL. O Denver Broncos é muito bem treinado para isso, é bem administrado,
trouxe reforços importantes nessa off-season, por mais que alguns tenham se perdido por lesão, e deu sinal nesse domingo. Mostrou que é isso que eu falei, é um time competitivo, bem treinado, que é capaz de vencer no Gillette Stadium, e é algo bem comum, né, Matheus? Um quarterback, tudo bem, ele não é calouro, mas ele é basicamente um calouro, jogou 4, 5 partidas no ano passado. Um quarterback calouro e lá no novato, desculpa, lá no Gillette Stadium e vencer a defesa do Bill Belichick é um grande feito. Com certeza. Eu acho que o Drew Lock está sendo. Não digo que está sendo o quarterback que a torcida do Denver Broncos queria, mas ele está mostrando que tem potencial para ser. Ele jogou mal, vamos ser bem sinceros, ele jogou mal nesse domingo. Assim, eu não sei se eu não acho que tenha jogado mal. Eu acho que ele cometeu umas besteiras, Sim. mas mal não acho que ele jogou. Ele tá voltando de lesão. O pessoal fala do Kenilton, o Kenilton jogou mal porque não treinou, porque, enfim, tava parado essa semana. Mas o Drew Lock voltou de lesão e, assim, ninguém fala nada em relação a isso, sabe? Eu acho que os dois quarterbacks tiveram problemas por conta dessa falta de ritmo. O Drew Lock voltou de lesão e o Kenilton porque não treinou e porque, enfim, teve desfalque na OL, desfalque na defesa também, durante o jogo. Mas eu acho que o Drew Lock jogou bem, razoavelmente bem. Ele Mas o que cometeu que um erro. aconteceu com o New England Patriots? Eu vi, a gente falou rapidinho, a gente conversou rapidinho sobre isso pelo WhatsApp. Assim, eu não acho que é motivo para pânico. Parece muito mais essa falta aí de ritmo, falta de treinamento, Cam Newton voltando da Covid, mas alguns dos mesmos problemas do ano passado continuam aparecendo, né? Com ou sem ritmo. Então, eu acho que o New England Patriots tem hoje duas carências muito grandes, que é no corpo de wide receivers e no corpo de linebackers. O ataque foi mal por conta do desfalque na OL, teve o caso de Covid que tiveram que trocar a OL e acho que foi o tackle, o left tackle, saiu durante o jogo porque teve uma lesão na perna, com um sec do Kenilton. Então, assim, o Kenilton muito pressionado e não conseguia produzir, não conseguia achar recebedor, porque ele ainda estava meio lento para fazer a leitura, tanto que ele estava segurando muito a bola, aí sofria muito sec por isso, sofria muita pressão por isso, e por isso o ataque não conseguiu produzir. O jogo corrido não estava entrando, porque a defesa do Broncos jogou muito bem, como tu falou, isso precisa ser dito. O front foi excelente, limitou muito o jogo corrido do Patriots em relação a todos os running backs e até o próprio Ken Newton. Mas a defesa é um problema. Eu acho que a secundária é muito boa, mas ela não aguenta carregar essa unidade. Você com o front. Essa defesa dos Patriots é meio que um exemplo extremo do que a gente fala sobre investir na secundária e ligar ali, fazer umas gambiarra ali no front seven. Eles levam isso ao extremo, porque realmente falta bastante talento na parte da frente da defesa. De fato, isso é uma coisa que prejudica muito, principalmente no jogo corrido, que foi uma coisa que o Broncos explorou bastante. E quando você coloca muito jogo corrido, você pressiona a secundária para a linha de scrimmage, e aí você abre espaço para os passos mais longos. O Gilmore teve que atuar como force player, que é aquele cara, normalmente é o linebacker, mas nesse caso foi um corner, que ele fica mais para sideline, mais ali perto da linha de scrimmage, ele tá marcando um jogador, mas fica de olho na corrida. E aí, se a corrida vir, ele vai ser o cara que vai obrigar o corredor, seja o running back ou sei lá, o QB, a fazer o corte para dentro para o corpo de linebackers poder taclear. Mas assim, isso não é o bastante, porque ele é um cornerback, ele não é um linebacker, ele não tem corpo de linebacker, mas ele estava sendo o cara que era o primeiro tacleador. E isso, para mim, mostra o buraco que está nessa defesa, sabe? Em relação ao jogo corrido. Sim. E aí eles estão tendo que fazer gambiarra, pegar o Kyler Duggar, que foi draftado como safety, que é um safety no caso, para trazer pro box, o Adrian Phillips, que é um defensive back também, trazendo pro box. Enfim, falta linebacker. A defesa contra o jogo corrido, que era um problema no ano passado, está sendo muito pior esse ano. Perdeu muito talento, né? Perdeu o Van Noy, perdeu o Danny Shelton, perdeu o Jamie Collins e tal. Ainda não acho que é motivo para pânico. A tendência é o time jogar melhor com o retorno do Cam Newton aos treinamentos e tal, mas mostra que talvez as expectativas que gerou inicialmente com as boas atuações do Cam Newton, talvez tenha sido um pouco exagerada para o time como um todo. Mas eu ainda acredito que é um time que não vai ter muita gente feliz de enfrentar o Patriots daqui até o resto da temporada. É um time que a tendência é melhorar. Passou por um momento muito conturbado, né? Não vai ficar pior do que isso, a gente espera. Pequeno intervalo para lembrar que o podcast Cara dos Esportes
e tudo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores. Se torne um dos apoiadores do meu trabalho a partir de R$ 10 mensais. Você paga pelo PicPay com cartão de crédito. É bem simples. Além de você me dar esse suporte, você tem direito a benefícios exclusivos, como podcast extra semanal, newsletter exclusiva 2 vezes por semana, tem grupo no WhatsApp, tem conteúdo de análise exclusivo no Instagram. Vai no link na descrição que tem todos os planos detalhados, ou busca direto o cara dos esportes lá no PicPay. É bem fácil, bem simples de contribuir e você me ajuda a continuar com esse trabalho. Então vamos voltar para o programa. Mas vamos seguir agora. A gente falou do time do Matheus, vamos falar do meu time agora. O New York Giants venceu, mas perdeu. Venceu o Washington por 20-19, mas perdeu porque agora com uma vitória não tá mais no topo ali na disputa pelo Trevor Lawrence. Você Daniel, colocaria o Daniel Jones na fogueira pelo Trevor Lawrence? eu vou na casa dele, Matheus, eu vou na casa dele, faço a mudança, eu empacoto todas as coisas dele, boto no carro, dirijo para onde ele quer que seja trocado. Não tem discussão. Quem fala, pelo amor de Deus, quem fala que manter o Daniel, será que não, manter o Daniel Jones, ele não é o problema e tal? Esquece isso. Pô, ele é o único problema do time? Não, mas ele é um dos problemas do time. E se você tiver a oportunidade de selecionar o Trevor Lawrence, você vai selecionar o Trevor Lawrence. Não tem discussão isso. Morre essa discussão. Pelo amor de desculpa se você é da opinião que você insistiria no Daniel Jones, Matheus, ou você que esteja Não, pra ouvindo. mim, assim, você vai ter que reconstruir esse time de qualquer forma. Então é É, melhor reconstruir atrás do Trevor Lawrence do que do Daniel Jones. Daniel Jones, 12 de 19 passes, 112 jardas, um touchdown, uma interceptação. Contra o Washington. Sim, eu sei que o plano de jogo no ataque teve excesso de cautela porque você não quer expor o Daniel Jones a 1 milhão de fumbles, né, que era a expectativa contra essa linha defensiva, mas ele é limitado, ele tem problemas e ele correu muito bem com a bola, né, teve aquela carregada de 49 jardas, mas os Giants venceram esse jogo, tudo bem, tiveram méritos, claro, mas o Washington fez o touchdown do empate, mas eles decidiram acabar com o jogo ali mesmo, tentar conversar nos 2 pontos. E que eu não culpo. E assim, você consegue. Você, em vez de você depender do cara coroa, como aconteceu com Houston e Tennessee, Houston perdeu o cara coroa, nunca teve a bola. Titans fez o touchdown, acabou o jogo. Você. Inclusive, é engraçado, só um comentário nessa coisa do cara coroa do Titans. Eu não sei se tu viu, mas tem um vídeo Do Deshaun do Watson cara puto, coroa, né? do Deshaun Watson. Putz! Porque É. assim, bola no Derrick Henry e acabou o jogo. Vai ficar correndo o dia inteiro contra essa defesa aí que é capenga e acabou o jogo. Aí você. Assim. Você tem mais. Você tem mais de 50% de chance de converter uma conversão de 2 pontos. Assim, é basicamente. Eu não sei os números de cabeça, mas não é menor do que 50%. Tá ali junto. Se você pode ganhar logo o jogo, eu acho que vale o risco, sim. Não deu certo, pronto, segue em frente. O Kyle Allen, eu até acho que ele teve um espaço para correr ali, que ele hesitou e o espaço logo sumiu. Eu fiquei maluco aqui. Óbvio, eu tava torcendo para o Washington, mas não tem muito o que falar. São dois péssimos times e o Giants foi 1 ponto menos péssimo do que o Washington. Kyle Allen péssimo, todo mundo péssimo, não tem muito o que falar. Então, sobre o Kyle Allen, eu acho que a gente tem que entender que ele não é a solução desse time, né? O Ron Rivera tirou o Haskins, colocou no banco para colocar o Kyle Allen, porque, enfim, acho que na cabeça dele faria mais sentido E tudo parece com que essa teve, divisão teve aberta. algumas coisas de bastidor com o Dwayne Haskins, ao que tudo indica, né? Eu não sei de nada concreto, só vejo boato. Então, É. assim, eu acho que até onde eu sei, até onde vai o meu conhecimento, é que ele pensou em ganhar a divisão de forma mais eficiente. Do tipo, a gente não vai desenvolver jogador, não vai fazer grandes jogos, mas enfim, só quero ganhar a divisão. Até E porque também tipo, não tá, acho um absurdo achar que o Kyle Allen hoje dá uma chance maior para o Washington vencer. Mas a questão com parece que teve certeza. muitas questões do Dwayne Haskins, o nível de preparação dele, saiu uma matéria grande no Washington Post sobre isso, alguns jogadores cobrando ele e tal. Então, às vezes, essa sacudida no Dwayne Haskins pode fazer bem também.
De fato, de fato. Isso pressiona tanto o Kyle Allen É, como o Haskins. verdade. Vamos seguir agora, vamos falar de Philadelphia Eagles e Baltimore Ravens. Os Ravens venceram por 30-28, mas vamos ser bem sinceros, né, Matheus? Tudo bem que o Philadelphia Eagles reagiu no final do jogo ali, tornou a partida bem competitiva, mas ter mais um jogo. Eu não sei se. É porque eles venceram o Washington por 2 touchdowns. A gente também não dá pra dizer que foi sofrido. Mas é um jogo muito mais parelho do que a gente esperava dessa partida, né? Eu acho que esse ataque do Ravens, ele tá tendo muitos problemas e essas vitórias estão mascarando esses problemas. Então mesmo. Isso é desde a semana um, tá tendo problema com o jogo aéreo, problema com o recebedor. A gente tinha falado isso naquele Sim. review do jogo contra o Chiefs, que é essa carência no corpo do wide receivers e você tem que correr o tempo todo e quando você tem que passar você não consegue fazer com eficiência. Eu acho que isso cobra, chega uma hora que isso cobra, porque o jogo corrido, no esquema que o Ravens faz, é um time muito criativo correndo com a bola, obviamente, e essa é a força do time, mas você não pode correr o tempo todo com a bola, porque parar o jogo corrido é muito mais fácil do que parar o jogo aéreo. A Parar sensação que o... toda vez que o Ravens vai passar a bola, que o adversário tem uma boa ideia de que é uma situação de passe, o Ravens Eles não tem muita conseguem, dificuldade. de Muita fato. dificuldade. De fato. E isso é um problema porque o Lamar Jackson fica dependente do jogo corrido e Sim. ele não se desenvolve no jogo aéreo. A gente tinha visto o desenvolvimento dele, ele vinha numa crescente, desde quando ele foi draftado, até nesse último ano dele de MVP, mas assim, parece que ele estagnou e ele não consegue melhorar mais. E para Não mim diria isso é nem que culpa. estagnou. Acho que como passador, acho que a gente já pode falar em regressão. Eu não acho que foi regressão. Eu acho que ele já era assim, mas eu acho que a eficiência do jogo corrido era maior no ano passado e por isso que ele se colocava menos nessas situações, Justo. sabe? De passe. Mas, enfim, para mim isso é culpa da Steph, porque é responsabilidade do seu corpo técnico desenvolver seus jogadores, treinar os seus jogadores e fazer com que as fraquezas dos seus jogadores virem, não qualidades, mas tipo, que você diminua as carências dos seus jogadores. Eu acho que falta esse trabalho com o Baltimore Ravens, e assim, é um time que está concentrando a bola no Marquise Brown, no Mark Andrews, e você não desenvolve o corpo de recebedores o time inteiro, a defesa no caso, o time adversário, sabe para onde é que vai a bola. E aí todo mundo vai marcar e é isso, não tem criatividade, sabe? Eu acho que isso é um problema porque a gente já não tá mais em 2019. A gente já É. tem off-season inteira aí de tape do Baltimore Ravens. A gente já Uhum. sabe. Tem um cara que eu sigo, inclusive, que ele é torcedor do Ravens, que ele tem um livro com todas as jogadas que o Ravens usou em 2019. Que é como se fosse um playbook, sabe? Tipo, a Uhum. gente já sabe o que o Ravens usou. O Ravens não pode continuar assim, correndo com a bola sempre, fazendo assim, as mesmas jogadas. E aí você depende do seu quarterback, do seu jogo aéreo, para você suprir essa carência. E aí falta nisso, o Lamar Jackson ainda é um cara excelente correndo, ele é ainda esse cara muito atlético, excepcional, mas falta esse desenvolvimento no jogo aéreo. E assim, isso é preocupante agora. Quando começar a vir os jogos mais importantes e a vir os playoffs, isso vai ser muito mais preocupante. Então é melhor você cuidar disso agora do que ter que se preocupar depois. Sobre o Philadelphia Eagles, eu achei que. Eu saí da última semana, o Philadelphia Eagles jogou contra os Steelers, né? Agora jogando contra os Ravens. Eu saí daquele jogo falando que foi a melhor atuação do Carson Wentz. E, assim, ele teve muitos problemas nesse jogo contra o Baltimore, cometeu muitos erros, mas ele trouxe de volta o Eagles num jogo, passando a bola para o Fulgham, Hightower, Richard Rodgers, Greg Ward, a Sega Whiteside, aquele. Eu nem sei, tá Jay Kroon, eu não lembro o primeiro nome dele. Bando de cara aí que é aquele jogador que o Madden gera automaticamente, né, Cara, no né? draft. O Carson Wentz pode ter regredido muito, mas ele continua sendo esse cara que ele passa a bola para qualquer um. Você É. pode colocar qualquer pessoa ali, botar um pad nela, um shoulder, colocar a Jessa e o Carson Wentz vai passar para esse cara. Ele teve azar em alguns momentos, teve um drop do Miles Sanders na end zone, que a minha sensação, e vendo a sombra ali do sol, parece que o sol atrapalhou o Miles Sanders ali, ele meio que se perdeu, aí ele virou, mas enfim, é o time que teve azar, teve chance de talvez virar esse jogo e não conseguiu, mas é um sinal positivo, um time que estava com a linha ofensiva
totalmente dizimada, não tinha o Lane Johnson, já não tem toda aquela gente que a gente já sabe que não que tá fora da temporada. É um sinal positivo, mas assim, 1-4-1 Philadelphia Eagles precisa de sinais mais positivos bem rápido. A boa notícia é que a divisão da NFC Leste é a pior divisão que eu já vi em mais de 10 anos acompanhando futebol americano. Vamos seguir agora para o atropelo dos Steelers para cima dos Browns, 38-7. É, eu achei que os Steelers venceriam esse jogo e não necessariamente um jogo tão próximo assim, mas eu não esperava esse atropelo. Eu não esperava o Pittsburgh Steelers passando por cima do Cleveland Browns. E é bom que eu posso falar agora e ninguém pode me acusar de ser engenheiro de obra pronta, porque eu já venho falando há algumas semanas que o Baker Mayfield tem problemas e o que a gente viu isso. Tudo bem, ele entrou com a lesão na costela, tal, isso é um ponto importante. Ele foi tirado parte porque o jogo estava decidido, parte porque ele estava jogando mal, mas a principal parte é porque a linha ofensiva dos Browns não tinha nenhuma esperança de parar o pass rush dos Steelers e não tinha por que manter o Baker Mayfield em campo, mas ele tá jogando muito mal. Ele não, tudo aquela primeira leitura no timing certinho que tá ali desenhada na jogada, ele consegue desempenhar bem. Mas isso você coloca o Matheus lá de shoulder pad, ele vai desempenhar bem também. Ele é um cara atlético, seria um bom quarterback no esquema do Kevin Stefanski. Eu Mas jogava tudo de que safety. jogar. Mas enfim, Mas eu consigo lançar a bola. eu- você é o coordenador defensivo, eu não sei por que que eu achei que você jogaria de quarterback, né? Mas tudo que precisa ir para a segunda leitura, precisa fazer um passe um pouco mais difícil, o Baker Mayfield não consegue. E a gente viu isso, lançou duas interceptações horrorosas nesse jogo, do tipo que um quarterback titular na NFL não pode lançar. O Odell Beckham tava puto na sideline, gritando, irritado e tal. É, e foi assim, o Browns pegou um bom time e teve problemas sérios, enquanto do outro lado os Steelers, o Big Ben, 14 de 22 passes, 162 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, saiu do caminho do time, aproveitou os erros do Cleveland Browns e os Steelers voltam para casa com a vitória. É, eu falei sobre o Patriots não ser preocupante, né, por tudo que a semana foi da equipe, mas para o Cleveland Browns eu acho que já são assim, foram duas vitórias que o Baker Mayfield não surpreendeu, muito pelo contrário, hoje ele ativamente atrapalhou o desempenho do time e eu acho que é motivo aí para preocupação assim sobre o desempenho dele, porque ele é um cara que jogou muito bem como rookie, mas ele tá muito longe. Ele é um cara que não só não evoluiu, mas como que regrediu. Eu gosto do Baker, eu acho que eu gosto mais do que a maioria, mas ele tem problemas em relação à leitura e improvisação. Ele é um péssimo improvisador. E assim, quando você joga contra um pass rush, uma defesa como o Steelers, que é uma defesa que ela pressiona muito o quarterback sem necessariamente mandar blitz, então vão vir quatro caras para atacar só ele e vai sobrar todo mundo na secundária. Então você tem que ter muita calma para achar os espaços, para explorar os espaços e para tomar boas decisões, né? O quarterback não precisa necessariamente fazer mágica, ele só precisa não fazer besteira, que foi o caso do Baker Mayfield, que ele ativamente fez besteira. A interceptação, aquela retornada do Minka, que foi uma double slant na esquerda, duas rotas slant, que é aquela que o recebedor corre um pouquinho para frente e depois corta para diagonal. É assim, nesse tipo de situação, normalmente a segunda slant fica livre, a primeira fica marcada. Ainda mais na posição do Minka, que ele tava como single high, se eu não me engano, que é aquele cara afastado, mas no meio do campo, e ele veio para frente da primeira slant. Então, uma das slants serve justamente para isso, para você atrair a marcação e abrir espaço para outra. E aí a primeira slant atraiu a marcação do Minka e o Baker simplesmente jogou nela a bola, em vez de aproveitar justamente isso para jogar na outra. E isso para mim é problema de processamento mental, que é o problema que assim não é tão difícil assim de ser consertado, porque com a experiência você pode conseguir melhorar esse tipo de coisa, mas assim é uma coisa que pode acabar com jogos, tipo isso. É Uma verdade. interceptação, uma pick six, são coisas que mudam completamente a maré. Se o time está ganhando, ele pode acabar perdendo, pode acabar empatado, enfim. E o Baker sofreu muito. A OL de fato jogou mal, de fato foi pressionada, porque o pass rush dos Steelers é muito bom, é uma das melhores defesas dessa temporada.
Mas assim, a gente não pode ficar o tempo todo passando a mão na cabeça do quarterback e justificando os erros por conta da OL. Ele tá pressionado, ele tem menos de 2 segundos no pocket, explora rotas lentas, rota curta, shallow, rota pelo meio, próximo da sideline, nas costas do defensor que vem para pressão. Assim, o É, ele tem quarterback, que, ele tem ele que tem, tomar, ele, ele tem que tomar ele boas tem, tem que decisões, falar. encontrar ali o buraco que a Blitz deixa para Exatamente. Ele tem para que ser esse poder para cara. poder obrigar os Steelers a ficar um pouco menos, né? Não ser tão Ele não pode. agressivo. Exatamente, ele não pode ser o cara do tipo, ah, a chamada foi. A chamada foi, sei lá, um conceito Yankee. A chamada foi essa. Eu não. Eu tô vendo que a pressão tá vindo, que provavelmente eu não vou ter tempo, mas vou tentar assim mesmo. Aí vai e faz besteira. Não pode ser assim. O quarterback, ele é o general das tropas, ele é o cara que tem que falar, não. Tô vendo que a pressão tá vindo muito para esse lado. Coloca uma rota, faz uma rota aqui, slant aqui do meu lado esquerdo, atrás desse defensor que vem, que eu lanço para você. Então, assim, o cara tem que saber administrar o jogo também. Ele não tem que ser só o cara que passa a bola para o recebedor que tá livre, sabe? Ele não é um robô que executa só se for um quarterback de sistema, mas, tipo, o Baker Mayfield, até o que a gente sabe, ele não é o cara que veio pro Browns para ser um quarterback de sistema. Ele não pode ser o cara que só lança para o recebedor livre de acordo com o conceito, quando o conceito deixa o recebedor livre, sabe? Ele tem que explorar o que a defesa está fazendo e responder, ser responsivo àquilo que a defesa está atuando. Então, assim, se o buraco da defesa está do lado esquerdo, do lado direito, no meio do campo, no fundo, ele é o cara que tem que perceber e explorar. Ele não pode esperar só isso da Steph, porque, assim, ele tem que dar o feedback dele. É uma relação mútua, sabe? Tanto o quarterback quanto a Steph tem que decidir esse tipo de coisa, que é o game plan. O É, quarterback ativamente influencia no game plan. Então, assim, eu acho que ele não foi ruim, tecnicamente falando, no sentido de, tipo, passes muito ruins, mecânicas ruins, etc. Mas ele foi muito ruim na parte mental do jogo e na questão de QI, futebol QI, sabe? Que é de entender como funciona o jogo, de saber responder o que a defesa está fazendo, e isso é muito necessário. Para o quarterback dar o próximo passo, de calor sendo testado, sofrendo como um calouro, para um quarterback da franquia, ele tem que dar espaço, que é o cara que vai saber responder o que a defesa está fazendo. concordo plenamente. Eu não acho que ele não, o que ele mostrou em 2018 não era um cara que ele vai desempenhar o sistema. Ele vai ser um cara que vai ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, né? E ele, na minha opinião, ele é um cara que regrediu até agora. Até brinquei lá no Twitter que na ilha Baker Mayfield já tinha gente cortando árvore para fazer balsa para fugir, só tem casa vazia lá e tal. Mas eu tô olhando ali na praia, tô vendo ali se já é a hora de sair, porque eu não tenho gostado nada do que eu vi do Baker até agora. Vamos falar agora do Chicago Bears para cima dos Panthers. Bears 5-1. A gente continua falando que esse time tem uma campanha mentirosa e eles continuam vencendo jogos. Venceram mais um contra os Panthers 23-16. Nick Foles não teve grande partida, 23 de 39, 198 jardas, um touchdown, uma interceptação, mas a defesa garantiu mais uma grande atuação. A defesa dos Bears, na minha opinião, é a melhor defesa da NFL nessa temporada. Não é, assim, a gente não tem nenhuma grande defesa, Matheus, mas das defesas muito boas, eu acho que a do Bears é a melhor até agora. Eu não sei. Eu também não consigo ver essa defesa muito boa, essa defesa dominante. Eu acho que está sendo muito inconsistente. Mas eu vejo ali a defesa do Bears, a defesa dos Steelers, do Bucks também. Elas estão nesse tier aí de boas defesas. Mas enfim, o que a defesa do Bears faz muito bem, que é uma coisa que não necessariamente se prejudicou com a off-season, porque você não depende tanto assim de técnica e de estudo, é o pass rush. O pass rush da defesa do Bears é muito bom, continua muito bom, e foi uma coisa que assombrou o time do Panthers, que vinha razoavelmente bem, não vou dizer que vinha muito bem, mas vinha razoavelmente bem. O Bridgewater é um cara que estava jogando muito bem, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um cara que consegue, ele não é o cara mais talentoso do mundo, mas ele consegue rodar muito bem seu ataque. E o Bears continua sendo esse time que é dessa campanha, não vou dizer falsa campanha, mas tipo, uma campanha que a gente não esperava, né? O Não, Nick é. Foles é justamente o contrário do Baker Mayfield, que a gente estava falando sobre problemas de processamento mental e não necessariamente problemas técnicos. Eu acho que o Nick Foles é o cara que tem um bom processamento mental, que tem um bom futebol QI,
mas ele tem problemas para executar esse tipo de coisa. E isso prejudica o ataque, mas da mesma forma, ele consegue, quando ele não arrisca muito, ele consegue ser um cara muito eficiente. E assim, você não precisa ser um absurdo espetacular para poder ser eficiente nesse ataque do Bears, que tem talento, que tem uma boa defesa para você confiar, e contra o time do Panthers, né, que não é um time que vinha tão forte assim na temporada. Mas eu acho que é uma boa defesa, uma excelente defesa. Não tem uma defesa do Broncos de 2015 esse ano. Não tem uma É, defesa exatamente. do. A própria defesa dos Bears de 2018 era fantástica. Não tem um É como grupo foi as do 49ers do ano passado, como Patriots a do do ano, do Fora. ano passado. Não tem, todas as Verdade. defesas estão inconsistentes. E assim, Verdade. acho que isso é muito por conta da pandemia da falta de treino. Todo mundo tá falando isso, todo mundo falava quando a Quando NFL teve a falou do greve. cancelamento. Então, Quando, todo mundo falava disso. é, Ó, vai acontecer isso, as defesas vão jogar mal, os ataques vão jogar bem. E de fato isso está acontecendo, porque assim, a posição de cornerback, defensive back em geral, e linebacker, etc. Pessoas que vão cobrir o passe, sabe? uhum. Você depende muito de treinamento e de estudo. Você precisa estudar a tape do adversário, você precisa entender como é que esse adversário se comporta, o que é que ele roda, quando ele roda aquilo. Isso você vai se acostumando com no decorrer dos jogos. E quando você tem pouco conteúdo, você tem pouco material, você tem pouco acesso aos treinamentos, e você tem pouco treinamento, né, por conta disso também, você tem a dificuldade de se adaptar a esse tipo de coisa. Enquanto o pass rush, você chega, o cara, sei lá, bota a mão no chão, joga em pé, e ataca o quarterback, sabe? Você precisa de muita técnica, obviamente, mas você não precisa ser tão responsivo ao que o ataque faz. Secundária, defesa contra o passe em geral, é muito mais esquema, entrosamento e como você falou, né? O Khalil Mack, na maioria dos snaps, ele alinha ali diante do tackle e vamos ver quem vence aqui, né? É, Claro que exatamente. eu tô simplificando mais do que realmente é, mas é isso. E como eu falei, né? Na greve de 2012, a gente viu os ataques batendo recordes e era a expectativa para esse ano e tá se confirmando. O último jogo do primeiro horário, antes da gente passar pro. Eu sei que você tá aguardando Packers e Bucks aí, você que tá ouvindo, mas tem mais um jogo pra gente falar rapidinho: Lions 34, Jacksonville Jaguars 16. O encanto com o Jacksonville Jaguars definitivamente já se foi. É um time competitivo, tem algumas peças de talento, mas não é um bom time. O Detroit Lions também não é um bom time, mas venceu sem sofrer muito. O Matthew Stafford nem precisou fazer muito, foram 223 jardas, um touchdown, uma interceptação. DeAndre Swift teve 2 touchdowns, 116 jardas, teve uma corrida longa, 54 jardas, que foi importantíssima para ele, né? Que ele ficou com aquele peso do drop dele que custou a vitória ao Lions na semana 1. Mas Kenny Golladay jogando muito, ele faz muita diferença nesse time. E não dá para tirar muitas conclusões sobre o Detroit Lions. O Jacksonville Jaguars realmente eu não acho um bom time. E do lado dos Jaguars, também não tem muito o que falar. Um time que é, parecia que não, mas eu acho que vai brigar pela primeira escolha geral ali. Mas se bem que a gente vai falar dos Jets, os Jets estão bem destacados aí nessa disputa. Não sei, tem alguma observação que você queira fazer desse jogo ou a gente pode seguir para o main event? Assim, eu só queria falar que a gente entrou muito no hype do Gardner Minshew e a gente esqueceu que era um time que estava sendo desmontado de É. forma, de forma arbitrária, não arbitrária, mas tipo de forma intencional, para poder. Enfim, algumas pessoas diziam que era tank, outras pessoas não queriam assumir, diziam que era só rebuild, mas enfim, era um time que estava sendo desmontado e por conta do Gardner Minshew a gente colocou essa expectativa muito grande que o time esse time do Jaguars nunca foi capaz de corresponder, sabe? Eu não acho que tenha nada de muito preocupante nesse time, tanto no ataque quanto na defesa. Eu acho que o Gardner Minshew, eu acho que ele tá jogando muito bem. Ele tirou no braço o Jaguars da pick 1, mas ele não tá fazendo nada espetacular, até porque ele não tem condições de fazer nada espetacular. E é isso, era isso que a gente devia esperar desse time, e é isso que ele tá fazendo. Enquanto no Lions, eu só queria falar que o Matt Stafford é incrível e ele é um cara muito subestimado. O Gardner Minshew ele já tá batendo com a cabeça no teto dele, né? Em termos, ele não é um cara fisicamente dos mais não tem grandes ferramentas, né? Mas eu acho legal quando um quarterback, um jogador, um atleta profissional tá jogando no limite dele, ele alcança o limite dele, né? Eu falei muito sobre isso sobre o Jimmy Butler, caso totalmente diferente. O Jimmy Butler é um cara que foi 100% o melhor jogador que ele poderia ser, ele é.
E o Gardner Minshew tá sendo o melhor jogador que ele poderia ser. Ele vai ficar na NFL uns 10, 15 anos, mas eu não acho que ele nunca vai ser aquele titular que vai ser um titular de bom nível, que você entra com ele na semana 1 e você sabe que ele vai te dar grandes chances de ser competitivo. Ele pode fazer parte do sistema, como ele fez em alguns momentos ali, ele comanda bem o ataque dos Jaguars em alguns momentos, mas ele tem suas limitações. Vamos falar agora dos jogos do segundo horário. Vamos começar pelo Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. O Tampa Bay Buccaneers atropelou o Green Bay Packers 38-10, um jogo que começou equilibrado, começou ali Green Bay Packers sendo na frente, fez 3-0, depois abriu 10-0 e aí tudo começou a dar errado pro Green Bay Packers. Teve uma pick six, logo ali que foi um passe ruim do Aaron Rodgers. Depois no drive seguinte dos Packers, mais uma interceptação, um passe que foi desviado pelo Carlton Davis. E se eu não me engano foi o Winfield agora, que agora eu tô em dúvida se foi o Winfield que Foi. fez a segunda interceptação. Foi, né? E os Bucks aproveitaram e fizeram um touchdown, então viraram ali o placar para 14-10. Depois ainda conseguiram, foram para o intervalo vencendo por 28-10 e nunca mais olharam para trás. Um jogo que o Tom Brady foi muito eficiente, não teve números espetaculares, mas vamos ser sinceros, né, Matheus? O grande destaque fica por conta, primeiro, acho que a grande atuação da defesa do Tampa Bay Buccaneers em todos os setores, jogou muito bem, não sentiu a ausência do Vita Veia, e um time que foi muito mais disciplinado, não deu aquelas faltas, não cometeu aquelas faltas que tanto prejudicaram a equipe. Deixa eu ver aqui os números. Vamos ver se eu acho aqui os números de falta. Não tem os números de falta aqui. Ah, tem sim. Nenhuma falta pelo Tampa Bay Buccaneers. Então, um time que mudou literalmente da água para o vinho desde o último jogo. Então, é uma coisa engraçada, porque eu acho que a gente sabe, né, de quem é a culpa da derrota do Packers, e claramente é nossa, porque É verdade. a gente tava conversando no WhatsApp, e eu tinha falado, eu acho que o Rodgers passou o Wilson na briga por MVP. Aí Eu concordei. tu falou, não, com certeza. No momento seguinte, saiu a pick six, sabe? Então, a culpa é claramente nossa. Zicamos totalmente. Zicamos É, totalmente. mas, enfim, eu acho que esse jogo ele foi um reflexo, ele não um reflexo, mas ele foi uma lembrança do que foi o Packers contra o 49ers no ano passado. Que é assim, a linha ofensiva do Packers sendo engolida pela DL do time adversário. E foi isso que o Bucks fez. É um time muito, muito eficiente em termos de personal quarterback. Tem muito talento ali, mas também tem um esquema muito bom. Eu acho o Boris um dos melhores coordenadores defensivos da liga. E o Rodgers jogou mal, ele tomou decisões ruins. Uma coisa que a gente elogiava muito, pelo menos eu elogiava muito, e que nessa temporada estava sendo mais uma característica mais que chamava mais atenção dele, que é a forma como ele cuida bem da bola, como ele toma boas decisões, como ele não assim, ele é um cara que arrisca e faz big play, mas ele não é um cara que arrisca por arriscar, sabe? Ele arrisca quando ele sabe que ele tem capacidade de colocar a bola naquele lugar e do recebedor de receber. Mas a gente viu um Rodgers arriscando muito mais, fazendo coisas que não deveria fazer, tomando decisões que não deveria. E assim, eu acho que foi um pouco um resultado desse susto, assim, era um ataque que estava indo muito bem no começo do primeiro tempo, aí ele sofreu a pick six, e aí o Bucks começou, que é um ataque muito eficiente, como tu falou, o Brady não precisou ser absurdo, mas conseguiu fazer esse ataque andar, que é isso que importa, andar e pontuar. Aí viu o Bucks fazer pontos e teve que correr atrás e ficou assustado e começou a ver os recebedores sem espaço, porque o Bucks pressionou muito bem em cima da blitz, então tinham quatro, quatro jogadores de linha indo atacar o Aaron Rodgers, mas a secundária inteira estava lá. Então eles jogam muito em zona, cover 1, cover 2 e cover 3. E o Rodgers, que normalmente é um cara muito eficiente contra a marcação em zona, ele tá tendo problema, porque assim, a gente sabe que o corpo de recebedores do Packers não é um corpo de recebedores excelente, e assim, não é de hoje, não é porque ele perdeu pro Bucks que a gente fala isso desde sempre. O próprio Rodgers reclamou disso, falou que queria um wide receiver no draft, e não tem um corpo de wide receivers excelente, e o Rodgers ainda tem esse problema de falta de, de confiança no sentido de arriscar muito, sabe? Então ele é um cara Uhum. que, quando o Devante Adams está em campo, ele é um cara que a primeira leitura dele é o Devante Adams, sabe?
Então, a gente viu um Rodgers espalhando mais a bola nos jogos anteriores, até porque estava sem o Adams. Com o Adams, ele é o Adams, sabe? O Adams está meio aberto e tem um outro recebedor aberto, bola no Adams. O Adams está fechado, tem um outro recebedor aberto. Vou esperar um pouquinho para ver se o Adams vai ficar aberto. Se ele não ficar, eu lanço esse outro recebedor. O Adams está aberto, bola no Adams. Então, assim, não é exatamente muito difícil a defesa criar um game plan para parar esse ataque, sabe? É você dobrar a marcação no Adams, trazer um safety do fundo para poder fazer essa dobra na marcação, porque ele é um cara que corre rotas muito bem. Então, seu cornerback vai ser queimado eventualmente, e aí você bota o cornerback para fazer o que a gente chama de o cornerback e o safety, para fazer o que a gente chama de pão com manteiga, isso não é engraçado, que é o recebedor é a manteiga, o safety é o pão de cima e o corner é o pão de baixo, sabe? Que a gente chama de in-phase e trail. E aí, então você não tem espaço para receber, a não ser que você seja, sei lá, um Megatron que consegue receber bola com marcação tripla porque ele é um gigante, você não tem janela aberta. Então o Rodgers teve que recorrer a outros recebedores, mas como a secundária não teve que ir para blitz, como os linebackers droparam para a cobertura do passe, também tinha outros jogadores para marcar esses outros recebedores, que não são recebedores muito bons, como o Adams é. Então, assim, todo mundo teve problema para se desmarcar. E aí o Rodgers tomou uma decisão ruim, a OL sofrendo. Foi realmente um dia caótico pro Green Bay Packers, que jogou mal pra caramba e jogou mal na defesa. Eu tentei comentar isso no Twitter, que o Jair Alexander, ele vinha como um dos melhores corners da NFL, mas não jogou bem nesse jogo. Foi queimado pelo Scott Miller, foi queimado pelo Evans, pelo Godwin. E é uma coisa que acontece porque a gente tá numa temporada que as defesas são inconsistentes, como a gente já falou aqui algumas vezes. E é uma coisa que vai acontecer. Mas assim, quando você tá perdendo por uma margem tão grande assim, como o Packers estava, você tem que confiar minimamente na sua defesa. Senão você vai ficar obrigando o seu ataque o tempo inteiro a arriscar passe no fundo, a arriscar passe longo e ter um ganho rápido, sabe? Isso diminui muito a eficiência, porque vai ser uma aposta muito mais de alto risco, porque a recompensa é maior, porque você precisa ganhar mais jardas e conseguir mais pontos, mas em compensação o risco é muito maior, porque você pode ser interceptado, você pode ser sacado, porque os passos são longos. E assim, é uma coisa que aconteceu muito. O Rodgers Sim. sacado, o Rodgers tendo que estender jogadas, porque é só bola no fundo, só bola no fundo, até porque ele não podia confiar nessa defesa. Então, assim, foi uma bola de neve. Uma coisa levando a outra, a defesa foi mal, o ataque inteiro foi mal. E o Bucks, que não tem nada a ver com isso, jogou impecável. Eu achei que foi uma atuação perfeita da defesa do Tampa Bay Buccaneers. O front seven gerando muita pressão, a secundária marcando muito bem os wide receivers do Green Bay Packers, e eu achei que eles funcionaram muito bem ali e no mesmo ritmo, né? Teve muitos. A linha ofensiva dos Packers teve problemas, claro, mas teve muitos momentos que a secundária dos Bucks obrigou o Aaron Rodgers a segurar mais a bola, porque os wide receivers não se desmarcavam. Então, foi uma atuação Sim, acho, perfeita. acho inclusive que é muito mais isso, foi muito mais mérito da secundária do que da linha defensiva. O Lavonte David teve uma grande partida, ele estava em todo quanto é lugar do jogo e parecia que todo o tackle dos Bucks era o Lavonte David que fazia, o Carlton Davis jogando muito bem, todo mundo jogou muito bem na defesa, o Endama Konsu fez uma grande partida também e estava discutindo com o Aaron Rodgers como se fosse um jogo de 2012 lá no, na NFC Sul, na NFC Norte, desculpa, mas foi uma atuação perfeita dessa defesa do Tampa Bay Buccaneers, né, que tiveram as duas interceptações e droparam duas interceptações, né? O Aaron Rodgers, ele não lançou nenhum passe interceptável na temporada antes desse domingo. Ele lançou 4 nesse domingo. Então, foi a defesa do Tampa Bay Buccaneers alcançando o nível que a gente achava que ela poderia alcançar. Enquanto o Green Bay Packers enfrentou a melhor defesa que eles enfrentaram na temporada e tiveram problemas. Eu não acho que é um motivo para a gente invalidar tudo que esse time fez ao longo da temporada, mas são sinais de que ajustes ainda são necessários sobre essa questão de afunilar muita bola no Davante Adams e não confiar tanto nos outros wide receivers. Eu acho que é um ponto importante e tem que ter uma alternativa quando um time está sendo tão agressivo como o Tampa Bay Buccaneers. Tem que conseguir uns avanços rápidos, tem que ter alguns passes curtos, algumas rotas curtas, e eu não achei que os Packers conseguiram se ajustar a esse desempenho tão bom da defesa do Tampa Bay Buccaneers. E quando uma defesa está jogando nesse nível, ela prejudica qualquer ataque, né? Mas a gente sabe que
o ataque se impõe à defesa. Então, o ataque dos Packers poderia ter jogado muito melhor do que jogou. Sobre o Tampa Bay Buccaneers, Então, só um comentário disso que tu falou. Eu acho que o Rodgers, principalmente, teve problemas, assim como a OL, mas eu sim, acho que foi mais mérito da defesa do Bucks do que um demérito do ataque do Packers, sabe? Porque sim, sim. esse ataque é indiscutivelmente muito bom. A gente até tinha conversado no WhatsApp sobre ser o melhor ataque da NFL. Olha, se a gente E começar a revelar nossas conversas por WhatsApp, a gente vai falar que a gente zicou a NFL inteira. exatamente. Mas assim, é um ataque que é muito eficiente, já provou pra gente várias vezes que é muito eficiente, com jogos excelentes. Então, assim, eu não acho que seja motivo tanta preocupação como se o mundo estivesse acabando. Foi Não, um também não. jogo ruim que pode custar o prêmio de MVP pro Aaron Rodgers, mas só. O ataque continuou muito bom, esse time continua muito bom, muito forte, e muito provavelmente vai para os playoffs. Então, assim, é questão, como tu falou, de ajustes, mas não de tipo, meu Deus, a casa tá caindo, o draft foi horrível, o Matt LaFleur é horrível. Não acho que seja o caso. Por isso que eu falei ajustes, não falei que tem que mudar tudo, É, né? sim, exatamente. E É porque eu vi a torcida inteira do Packers assim surtando, sabe? E tipo, meu Deus torcedor é do céu. torcedor, né? É, num jogo como esse, a gente volta a falar que o Matt LaFleur e o Aaron Rodgers se odeiam, né? Porque nos outros jogos, quando o Packers estava jogando bem, era só amor entre os dois, né? Agora, claramente, os dois se odeiam. Mas encerrando sobre o ataque do Tampa Bay Buccaneers, eles foram um complemento ao que a defesa fez, né? A defesa colocou eles em boas oportunidades ali no segundo quarto e eles souberam É, aproveitar. o O jogo corrido foi excelente. o Ronald Jones jogou muito bem, Sim, né? E o ele foi Gronk deu sinal de incontestável. vida. Sim, Então, era isso que a gente tinha falado sobre isso, né? esse Que a gente não zicou. Esse a gente não zicou. esse a gente não zicou. É. Que no começo da temporada a gente já tinha conversado sobre isso. Não sei se foi contigo que eu conversei, mas sobre como o Gronk não estava sendo muito usado no passe, mas que provavelmente ia começar a ser nos jogos mais importantes. Porque assim, quer queira ou não, ele é o cara que tem uma conexão especial com o Tom Brady. E Ele mostrou é isso. exatamente, ele é o cara do Tom Brady, sabe? Ele foi pro Bucks porque o Tom Brady foi. Então é uma coisa que tem que ser respeitada. A gente sabe que por conta disso, por ele ter ido pro Bucks, ele não ia ser o cara só para bloquear. Isso não faz nenhum sentido. Contratar o Gronk só para ficar bloqueando, embora ele bloqueie muito bem. Mas ele mostrou que ele realmente tem bala na agulha ainda. Ele tá correndo rotas meio estranhas, assim. Parece que ele tá desacostumado, ele tá De meio torto, calçadinhos na meio praia, muito né? duro. Exatamente. Parece que ele tá de calçadinhos na praia andando duro assim, mas é um cara que tem mão de pedra. Você joga a bola para ele, um pouco mais em cima para o cornerback não pegar, e ele vai agarrar de qualquer forma e não vai dropar a bola. Mão de pedra Então, normalmente é outra coisa, né? Quando a gente fala, né? Mas ele tem mãos fortes, digamos. tem mãos fortes, mãos seguras, foi isso que eu queria falar. É. Então eu usei esse ditado errado a vida inteira e não sabia. Mas enfim, Mão de ele pedra tem. são os cornerbacks da NFL. Que quantidade de interceptação dropada que eu vi Isso, essas últimas semanas. isso é um absurdo. Mas vamos passar agora sobre. Passar rapidinho, né? Miami Dolphins 24, New York Jets 0. O Tua Tagovailoa em 3, 4 snaps ali, entrou em campo no final, já jogou, já deu mais motivo para o torcedor dos Dolphins se animar que os Jets na temporada inteira. Fitzpatrick lançou 2 interceptações e assim, não tem mais sim, 30 segundos. Não dá para tirar nenhuma conclusão do que os times fazem contra o New York Jets, porque o New York Jets não é um time de futebol americano. Eu tuitei sobre isso ontem, falando que seria difícil, porque os Giants ainda tinham vários jogos que era plausível a equipe vencer, né? Os dois contra o Washington, agora os dois contra os Eagles, tem jogo contra o Cardinals, tem jogo contra os Bengals. Os Jets, os únicos dois jogos plausíveis que eles poderiam vencer eram os dois contra os Dolphins, que a gente viu que não é tão plausível assim, né? Os Dolphins atropelaram eles completamente e a única coisa que pode impedir o New York Jets de ter a primeira escolha geral no draft é se eles demitirem o Adam Gaze, porque o time vai melhorar no momento que o Adam Gaze sair. Só de não ter o Adam Gaze ali, o time vai melhorar. Se os Jets Gabriel, não. mas rapidinho, pergunta sincera. Tu acha que esse New York Jets perderia de Clemson ou de algum time do college assim forte? Cara, a gente sempre tem essa discussão, né? Mas a tendência é sempre dizer que o time da NFL vai vencer. O problema é que o Adam Gaze, ele vai. Ele vai tornar o jogo competitivo, né? Mas eu acho que venceria. Ele vai tornar exatamente. Não Porque no você bom tá lidando sentido, no né? o elenco, mesmo o elenco de Clemson, tem o quê? 20 jogadores que vão ser draftados É. no final das carreiras deles, e dos Jets você tem 53 jogadores
que foram assinaram como não draftados ou foram draftados. Então eu ainda acho que os Jets vencem, mas pra mim a única chance deles não terem a primeira escolha geral é se o Adam Gase for demitido. Inclusive, isso faz um pouco de sentido o fato de outros treinadores terem furado a fila na demissão, né? Porque É. o Adam Gase era o cara que a gente já falava há muito tempo, que era o cara que tinha que ser demitido, estava fazendo mal pro Jets, estava fazendo mal pro Sam Darnold, estava fazendo mal pro elenco inteiro, tanto que o Jamal Adams saiu, o Bell saiu. Só que ele não foi demitido e assim, não tem indícios de que ele vai ser. Ninguém tá falando nada. Eu acho E o Dan Quinn inteligente, já foi demitido. sabia? Porque Eu também acho, é, porque você não cria essa expectativa no seu outro treinador que vai entrar no meio da temporada e vai ter que arrumar essa bagunça inteira, e você ainda assim fica com a pique alta no draft. eu acho que nessa altura do campeonato você vai demitir o técnico pra quê? Pra você vencer 3 jogos e ter a segunda escolha do draft. Não faz sentido nenhum. Acho que você mantém. A menos que o Adam Gase venha e peça demissão, né? Que eu acho difícil, né? Porque ele abre mão do dinheiro e tal, essas coisas. Eu não acho que vale a pena. Mantém ele até o final, engole o 0-16. Já tem várias franquias aí. Quer dizer, duas franquias com 0-16 no seu histórico e Eu só aceita. acho, O Trevor eu Lawrence só, pode mudar a história toda. sim, de fato. Eu só acho que isso prejudica muito o desenvolvimento do Sam Darnold, sabe? Não, Eu isso acho que é. ele é um cara um cara que tem muito talento. Eu gosto muito dele. Antes da temporada começar e o Jets ser esse desastre todo, assim já era, né? Mas antes de ser esse desastre maior ainda, eu achava ele um quarterback quase tão bom quanto o Josh Allen. Eu até fazia comparação, tipo, o Josh Allen tá jogando bem, mas não tem tanto talento assim. Enquanto o Sam Darnold tem muito talento, mas não tá jogando bem. Mas assim, agora eu já não acho, eu acho o Josh Allen melhor. Mas de qualquer forma, tem talento além do Sam Darnold. E o Adam Gase está perdendo tempo precioso de desenvolvimento. São os primeiros anos do quarterback, que ele tem que fazer adaptação do college para a NFL. E às vezes você não fazer essa adaptação, ou você perder essa oportunidade, você compromete a sua carreira inteira pelo resto da sua vida. Então a gente vê, por exemplo, um Josh Rosen, que tem muito talento, mas caiu em situações assim, inimagináveis, que não teve tempo de desenvolver nem nada e foi colocado na fogueira. E tá aí no banco agora do Bucks esperando uma chance quando, sei lá, Tom Brady se aposentar ou Tom Brady sair do time, sei lá, se ele quiser jogar depois. Mas enfim. E aí isso prejudica o Darnold. E eu acho isso meio preocupante, porque embora você esteja nesse tanque, e, tipo, não vou demitir o Gaze porque eu quero o Trevor Lawrence pode decidir não jogar, isso é importante. Ele pode decidir, como a gente já viu alguns casos, de decidir não jogar para o time. Por exemplo, se o Jets for a pick 1, decidir não jogar para o Jets. Isso acontece. Aconteceu, acho que com a Line Manning, com o Baker Mayfield Aconteceu com o também, não próprio lembro. Jets. O 97, o Peyton Manning poderia ter ido pro draft. É verdade, verdade. E que seria os Jets a primeira escolha. Ele decidiu voltar para É Tennessee. verdade. Aconteceu com o próprio. O do Eli foi diferente, né? Ele não queria jogar de jeito nenhum nos Chargers. Obrigou o Chargers a fazer uma troca. Mas Sim, eu acho que assim, ele chegou a ser draftado, chegou a mas ser foi draftado e foi trocado. trocado. O É, Sandarnold é efeito colateral. Infelizmente, o Sandarnold, eu acho que o que dá esperança pra ele, eu acho que ele, todo dia, quando chega em casa depois do jogo, ele tem que ligar lá no Game Pass e botar o jogo do Tennessee Titans pra ver como que o Ryan Tannehill se sai sem o Adam Gase. Pô, ele precisa dessa recuperação, precisa ir É. para reabilitação. Mas assim, o que eu só para terminar aqui, eu acho que pode acontecer essa situação, até eles não ficarem com a pick 1, de não conseguir o Trevor Lawrence. Então, assim, eu não sei se faz sentido, mas eu acho que tem seus riscos, sabe? Você manter um treinador que vai prejudicar ao longo prazo o desenvolvimento da sua equipe, e principalmente do seu quarterback, em busca de um jogador que você pode não conseguir no draft, sabe? Mas sinceramente eu acho que agora o estrago já tá feito e eu acho que agora você tem que fazer de tudo e quando chega acabar a temporada, você demite o Adam Gase, demite o GM e já mantém contato com o Trevor Lawrence, quem que você quer de head coach? Ó, a gente tá pensando nesses caras aqui, qual que você gosta? Você tá pensando nesses caras aqui de general manager, qual que vocês gostam? E tenta já criar um bom relacionamento, como os Bengals fizeram com o Joe Burrow, né? O AJ Green foi mantido no elenco porque o Joe Burrow pediu, né? Então tem que fazer esse trabalho. Vou passar agora para o Sunday Night Football, mas antes eu vou me despedir aqui do Matheus. Você pode seguir ele lá no @BradyComunista. Como sempre eu falo, não precisa se assustar com essa arroba, que é muito conteúdo de futebol americano. Um dos melhores
perfis para você seguir lá no Twitter de NFL. Matheus, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite para o pessoal que está em casa. Boa tarde, bom dia também. A gente está gravando de noite, então, enfim. Mas é sempre um prazer participar. Gosto muito de falar sobre futebol americano e gosto muito de participar aqui do podcast. Valeu. Vamos falar do Sunday Night Football agora, da vitória do 49ers para cima do Los Angeles Rams. Um jogo em que basicamente os dois head coaches pareciam tentar esconder um pouco seus quarterbacks, né? E o Kyle Shanahan, head coach do San Francisco 49ers, fez um trabalho melhor. O Jimmy Garoppolo teve 23 de 33 passes para 268 jardas, 3 touchdowns. Esses números soam bem melhor do que a atuação dele de fato. Ele desempenhou um pouco do que eu falava sobre o Baker Mayfield desempenhar o sistema do Kevin Stefanski. O Jimmy Garoppolo desempenhou muito bem o esquema do Kyle Shanahan, encontrou alguns bons passes que ele merece algum mérito, mas esse jogo eu boto muito na conta da genialidade do Kyle Shanahan. Fez um ótimo trabalho, a defesa jogou bem também, né? A gente tem que elogiar uma defesa que não vinha tão bem, mas depois daquela derrota humilhante pro Miami Dolphins na última rodada, parece que deu uma sacudida nesse time do 49ers, né? A defesa jogou, como eu falei, jogou bem, a secundária jogou muito bem, o Jason Verrett fez um ótimo jogo, né? Que é bem legal ver o Jason Verrett bem depois de tanto tempo machucado. O Fred Warner jogou bem também, o Emmanuel Mosley jogou muito bem também, teve 3 passes defendidos, então foi uma boa atuação do 49ers, num jogo que eles usaram bastante o playbook no ataque, né? Deu pra ver que eles não pouparam nada, que eles tiraram tudo que eles poderiam fazer, eles fizeram e venceram o jogo. Acho que eles fizeram um trabalho muito bom, neutralizando o Aaron Donald, né? Colocando o Aaron Donald para correr atrás das jogadas, prendendo ele ali no meio no tráfico ali no meio do do meio ali do interior da linha ofensiva, linha defensiva, e surtiu efeito, né? Até olhar aqui os números dele, mas eu não lembro de ter, ele não conseguiu nenhum sack. Encostou uma vez no Jimmy Garoppolo, né? Teve um tackle e meio, mas uma atuação muito boa do 49ers, mas é aquela coisa, escondendo o seu quarterback. E isso tem um teto, né? Isso tem um teto que o quão longe você vai fazendo isso na NFL. A gente falava sobre o que o Jimmy Garoppolo precisava fazer para ajudar mais esse time. Tudo bem, tá vindo de lesão e tal, dá para dar o benefício da dúvida, mas não é suficiente pensando no longo prazo. Falando dos Rams, muita gente vinha fazendo a ressalva de que eles estavam 4-1, vencendo os 4 times da NFC Leste. A NFC Leste não conta muito e é o segundo jogo deles contra um time que não é da NFC Leste e eles tiveram problemas, né? O ataque não jogou bem, o Jared Goff não foi pressionado, mas mesmo assim errou alguns passes, teve alguns drops bem ruins do Cooper Kupp e do Robert Woods também, principalmente. A secundária do 49ers jogou bem, mas esse ataque aéreo poderia ter andado muito melhor, deixou muitas jardas em campo, como eu falei, os drops e muitos passes ruins do Jared Goff, né? Ele foi interceptado, mas foi numa quarta descida ali, tentando forçar o jogo, mas 19 de 38 passes para 198 jardas, dá uma média aí de 5,2 jardas por passe tentado. Não foi uma boa atuação do Goff, não foi uma boa atuação dos Rams, a defesa também não jogou muito bem, como eu falei, o Aaron Donald basicamente ali foi meio que anulado. E eu acho que é a hora de um sinal de alerta, né? Porque a equipe teve 4 vitórias contra times da NFC Leste, que é uma péssima divisão. Teve um primeiro tempo péssimo contra o Buffalo Bills, um segundo tempo melhor, mas o primeiro tempo péssimo aconteceu. E eu acho que muita gente se antecipou em dizer que os Rams voltaram. Eles vinham fazendo muitas coisas boas nesse começo de temporada, mas era cedo e contra o 49ers que era, entrava um pouco, não vou dizer desesperado, mas tinha urgência por essa vitória, né? Tá 3-3 agora, tá. O calendário vai apertar bastante, vai enfrentar Seahawks, vai enfrentar Packers, Patriots, Buffalo Bills, então
Pegou um adversário com mais urgência e não conseguiu equiparar aí a intensidade do 49ers e assim, eu não sei se essa NFC Oeste é esse bicho de sete cabeças do que a gente esperava. O Arizona Cardinals ainda vai jogar, claro, o Seahawks está de bye, é um ótimo time, mas eu não vejo ótimos times nem nos Rams, nem no 49ers, ou numa NFC que não tá tão forte quanto eu esperava. Eu acho que os dois podem ir aos playoffs, mas eu não vejo um futuro muito brilhante para nenhuma dessas equipes. Mas enfim, esse foi o podcast Cara dos Esportes pós-rodada. Muito obrigado ao Matheus por participar. Muito obrigado a você que escutou o programa, em especial obrigado a você, apoiador, apoiadora, você que quer dar o suporte ao meu trabalho e obter alguns benefícios exclusivos, vai no link na descrição ou busca Cara dos Esportes lá no PicPay. O podcast Cara dos Esportes volta na terça com um programa exclusivo para apoiadores e na quarta com o preview da semana 7. Então até lá. Tchau.